Bem, Gisele, ela levou o tiro por volta de 7h28 da manhã do dia 18. Ok, a partir daí, o celular do Geraldo Neto começou a apagar mensagens, mas não só do dele, porque ele tinha tido uma conversa pelo WhatsApp com a sua esposa, soldado Gisele. Ou seja, as mensagens foram apagadas no celular dele, mas também, detetive Alan, presta atenção, as mensagens foram apagadas do celular da soldado Gisele. Mas pera um pouquinho, ela estava desfalecida. Como é que ele conseguiu entrar no celular de Gisele? Fica o questionamento, eu tô com essa dúvida também. Vamos lá. E eu vou trazer informação. Eu vou trazer informação para você agora, porque aqui não tem enrolação. Entenda uma coisa. A perícia descobriu que o celular dela tinha um bloqueio de tela. E o bloqueio de tela era através do celular. Através do celular. E a pergunta que fica, se ela estava inconsciente, detetive Alan, como é que o homem consegue desbloquear o celular dessa moça? Sabe qual é a teoria que a polícia usa? Que ela desfalecida no chão daquela pequena sala, ele teria pego o dedo dessa mulher, o dedo, porque ela estava viva. Era impressão digital. E através do dedo houve o desbloqueio do celular. Olha a que ponto chegamos. Isso depois do tiro. E por quê? Porque vocês vão ver daqui a pouquinho, as imagens mostram que o casal tinham conversas que ele percebeu que não seriam interessantes a polícia saber. Vamos lá, vamos direto às mensagens que foram desbloqueadas pela polícia. Primeira mensagem, às 7 horas, 47 minutos e 27 segundos, aconteceu. Eu vou te mostrar todas as mensagens. Primeiro eu quero fazer a cronologia. Pode colocar primeiro a cronologia, tá? Eu quero primeiro os números, só para as pessoas entenderem os bloqueios. Aquela tela que você tinha colocado antes, detetive Alan. Vamos lá. O primeiro bloqueio aconteceu às 7 horas, 47 minutos e 27 segundos. O segundo desbloqueio aconteceu 7 horas, 49 minutos e 24 segundos. 2 minutos depois. O terceiro desbloqueio, 7 horas e 58 minutos. Aí, o tenente-coronel, depois do terceiro desbloqueio, liga para o 90. E aí, depois tem um quarto desbloqueio, eu vou te mostrar. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro desbloqueio de celular, aonde nós podemos mostrar para você que aconteceu às 22 horas e 47 minutos. Vamos colocar agora a primeira mensagem que tinha sido apagada e nesse momento ele ainda não havia telefonado para o 90. Olha o que ele escreveu. Soldado Gisele, ela recebeu. Ela fala: pode entrar com o pedido essa semana. Ou seja, eles estavam realmente numa fase de separação. Mas o mais curioso, essa mensagem foi apagada. Do celular dela, detetive Alan. É o batom na cueca ou não é? É o que deixa o crime ainda mais horrível, né, Lordelo? Porque ela estava ali, a gente vê claramente a chance dela de se livrar desse relacionamento tóxico, de se libertar de toda essa situação. Claramente foi tirada por alguém egoísta, né? Olha, eu já vou adiantar para você que além das mensagens que eu vou te mostrar tudo que foi levantado pela Polícia Civil, daqui a pouco eu vou trazer mais gravações de áudios de WhatsApp que o detetive X conseguiu. Vocês vão ficar besta no que nós vamos relatar. Vamos abordar aqui, vamos honrar nosso compromisso com o público aqui e trazer mais um superchat? Pois não. E vamos lá, gente, vocês que estão acompanhando aí, que querem interagir com a gente, vai mandando superchat, vai comentando o que a gente vai tentando falar e deixa o like também, gente, isso ajuda bastante, tá? A gente já tá aqui com um número bacana, 800 pessoas na live com a gente. Se vocês deixarem um like, isso ajuda bastante, não custa nada. Agradeço. E vamos lá, eu vou ler para você que não tá olhando para a tela agora, superchat. Tá? Vamos lá, o Rodrigo disse o seguinte: um suicídio é caracterizado pela tatuagem de pólvora e gases no orifício de entrada na cabeça da vítima. Agir para que a tatuagem esteja presente no cadáver é o que caracteriza a prova inequívoca de premeditação. Ele está aí com português muito bem elaborado, falando que não tem para onde ele fugir, né? Inclusive, muita gente perguntando, né, se no banho ele poderia ter lavado as mãos ali, ele teria tirado essas evidências, esse resíduo de pólvora? Rodrigo, a sua colocação ela é muito bacana. Deixa eu te falar uma coisa, Rodrigo.
porque a sua colocação ficou um pouco dúbia. Veja se eu consigo te esclarecer. Rodrigo, entenda uma coisa. A chamada zona de tatuagem é quando o tiro ele é feito próximo da região da cabeça, mas não totalmente encostado. Como ele é feito próximo, o cano acaba emitindo uma série de gases, uma série de substâncias, e você faz o que os peritos chamam de zona de tatuagem, que é o quê? É a tatuagem formada por esses gases do disparo na pele da pessoa, quando o tiro ele é muito perto. Agora tem um detalhe que eu queria dizer para você, Rodrigo Rocha. Quando o tiro é encostado totalmente, você não tem uma zona de tatuagem externa. Por quê? Porque todos esses gases entram no crânio dessa vítima e aí quando o médico legista ele abre o corpo, abre a cabeça da vítima, ele começa a verificar que todos aqueles gases estão dentro da cabeça da pessoa assassinada. Mas muito bacana a sua pergunta, viu, Rodrigo Rocha? Bora continuar. Vamos lá. Então eu quero agora pedir para o detetive Alan colocar a segunda mensagem que foi apagada do celular da Gisele. Isso aconteceu às 22 horas e... Eu quero só que vocês entendam uma coisa, pessoal. Essas mensagens foram trocadas na noite anterior, detetive, para ficar bem claro para você que está me assistindo. Foi no dia 17. Eles trocaram essas mensagens. Mas olha que curioso, se eles trocaram essas mensagens falando em separação, como é que o laudo constatou que ela sofreu penetração, tem esperma dentro da vagina dela, e o próprio Geraldo Neto alega que fez amor com ela sem camisinha? Como é que explica isso? Se a conversa no dia 27, às 22 horas e 48 minutos do dia anterior da morte... Eles estavam brigando pelo WhatsApp. E a pergunta foi o tema da semana passada e nós não tínhamos essa informação. Essa relação sexual. Eu queria que você escrevesse no chat. Foi consensual ou foi mediante violência física ou mediante psicológica? Essa é a questão, detetive. Gente, por mais absurdo que pareça a gente, né, trazer isso aqui para vocês poderem voltar, mas a gente precisa, o nome do canal é Na Cena do Crime, a gente precisa entender e abordar a perversidade do caso, faz parte. E, pra mim, se você me perguntar a minha opinião, cada vez mais indicando que foi forçada, viu, Lordelo? Se eu tivesse que apostar, seria por aí. Bom, vamos lá. Eu mostrei que a primeira troca de mensagens, eu já mostrei pra você, aconteceu às 22h48 do dia 17, que ele apagou depois do soldado levar o tiro. Só que, no dia 17, um minuto depois, coloca a segunda mensagem para que vocês possam ver. Olha lá, agora podemos tratar de como eu vou sair. Olha o que a Gisele estava falando. Falou, olha, tudo bem, vamos se separar e nós temos que tratar como eu vou sair. Por quê? Porque ela não tinha diretamente para onde ir. E é óbvio que numa separação, o tenente-coronel ganha mais, ele teria que pagar pensão por algum tempo, mas a conversa estava nesse nível. Agora, o que eu não consigo entender, detetive Alan, se a conversa estava nesse nível de sair de casa, como é que teve relação sexual o casal? Um absurdo. Olha que situação. Aqui, bom, o chat... Todo mundo dizendo, além né, de violência psicológica, física também, não consensual. Então, assim, a galera aqui em peso, todo mundo tem quase certeza que foi forçado, viu, Lordelo? Bom, vamos lá. Então, eu comentei com vocês a primeira mensagem que eles trocaram, 22h48, dia 17, um dia antes da morte. A segunda mensagem, 22h49. E a terceira mensagem demora mais 10 minutinhos, que foi cravada às 23 horas. Vamos colocar a terceira mensagem. E todas essas mensagens foram deletadas por ele? Foram deletadas nos dois celulares, no dele e no da soldado Gisele. Vamos colocar a terceira mensagem. Vamos lá. Olha o que a Gisele mandou para ele. Você confundiu carinho com autoridade. Você confundiu amor com obediência. Você confundiu provisão com submissão. E já ficou provado nas nossas últimas lives que realmente essa era a tal postura de macho alfa exercida pelo tenente-coronel Geraldo Neto. Isso é legal, Lordelo. A gente recebeu um superchat aqui agora. Vamos colocar na tela, do Lucas. E é meio que, pegando esse gancho, um alerta aí para vocês, mulheres.
Lordelo, parabéns pelo seu trabalho e queria dizer para as mulheres não aceitarem relacionamentos tóxicos, acreditando que vão mudar. Que nem aquele ditado, galão que leva querosene nunca perde o cheiro. Lucas Rocha, adorei o que você colocou, porque o Na Cena do Crime, eu sempre digo, quem assiste o Na Cena do Crime, além de você ficar inteirado dos grandes casos policiais, não só atualmente, mas casos antigos, é uma maneira de fazer prevenção, gente. Então, o Lucas Rocha acabou de falar que as mulheres, quando que a mulher deve perceber a postura da pessoa que ela está interessada? É, na verdade, sabe aonde? Na época de namoro. É na época de namoro, ok? Então, a colocação é... Tem mais superchat? Não, por enquanto não, mas a gente agradece o Lucas e essas mensagens evidenciam que ela estava tomando essa atitude, né, Lordelo? Estava prestes a deixar o relacionamento que provavelmente já era tóxico há tempo. Então, bom, vamos lá. Nós temos mais uma mensagem deletada para a gente poder colocar e essa é uma mensagem mais comprida. Dá uma ali, vamos lá. Olha o que a Gisele colocou. Vejo que se arrependeu do casamento. Eu também. E tem todo o direito de pedir o divórcio. Não quero nada seu. Olha o que disse a soldada Gisele. Como te disse, eu me viro para sair. Tenho a minha dignidade. Olha, essa mulher, tudo que essa mulher escreveu, ela mostra ser uma mulher de família, mostra ser uma menina honesta, mostra ser uma mulher educada. Ela não xinga. O cara trata ela como um traste, como uma propriedade dela, e ela sempre com educação. Mas o que ficou claro para mim é que já estava decidido no dia 17, detetive Alan, que eles iam se separar. Como que se explica que no dia 18 ela aparece com um tiro na têmpora, próximo do olho direito? Mas volto a repetir, para mim, o batom na cueca foram essas mensagens que eu acabei de passar para vocês e que, para mim, são irrefutáveis. Por quê? Se a moça de 32 anos estava inconsciente, quem que apagou as mensagens do celular dela? Me diga, quem que apagou? A ousadia também. Como é que um advogado criminalista vai conseguir contar uma história? Contar uma história para tentar ludibriar os jurados? Olha, a gente tem mais um superchat aqui. E é referente a essa nova evidência que você trouxe pra gente. Vamos ver o que a gente desenvolve aqui. E só pedindo, gente, mais uma vez, 1.000 pessoas na live, 257 likes. Se você que está assistindo conseguir aí dar o like, vai ajudar a gente a impulsionar aqui esse vídeo, tá? Lordelo, infelizmente o caso do sexo forçado vai ser muito difícil de provar. Até porque a palavra da vítima que vale nesse caso, né? Infelizmente a gente não tem. Lordelo, você vê alguma brecha de defesa conseguir mudar o cenário que a polícia fez? Olha, o Cleiton falando aí. Obrigado pelo seu superchat. Entenda bem. A gente tem feito lives falando muito desse caso, que é um caso muito triste. Mas hoje eu estou trazendo para vocês o batom na cueca. Como é que você vai refutar que a perícia levantou que ele deletou mensagens? Por quê? Por quê? E ele deletou as... Deixa eu te explicar muito bem, viu, Cleiton? Ele deletou as mensagens antes de ligar para o telefone 90 para pedir socorro para a mulher que estava agonizando. E digo mais para você, Cleiton Silva, ela ficou meia hora agonizando, perdendo sangue. Eu não estou dizendo que se ela fosse socorrida imediatamente... Uma coisa é certa, quanto antes você é socorrido pelo SAMU ou pelo Corpo de Bombeiros, é claro que você tem mais chance de salvar aquela vida. Mas ela não teve chance. Ela ficou no apartamento cheia, praticamente 30 minutos. Vamos lá. Só que agora eu quero trazer mais novidade, porque na nossa live a nossa intenção é trazer as novidades que a maioria das pessoas não teve acesso. Vamos lá. Nós conseguimos áudios que foram recuperados pelo sistema Celebrite, áudios que estavam apagados. Esses áudios são anteriores ao dia do crime. E aí o que aconteceu? O Geraldo Neto disse que a soldado Gisele tinha dívida. Você vai ver agora, na realidade agora é um depoimento que ele deu contando, ele conta, isso ninguém sabia, que a Gisele tinha uma série de dívidas a ser paga e você vai ver o que ele contou para o delegado do caso. Vamos ouvir.
desmamou, ela falou para mim que estava muito desgostosa com o corpo dela, porque amamentou tal, daí os seios ficaram um pouco desproporcionais, enfim. Ela falou que daí fez empréstimo, fora o consignado que ela tinha feito para construir na casa dos pais, ela teria feito um empréstimo para fins estéticos. Daí ela fez prótese de silicone, rinoplastia, afinou o nariz e deixou ele empinado, tirou as bochechas por dentro para ficar com o rosto fininho, que chama de bichectomia, aplicou botox no rosto e preenchimento labial para a boca ficar maior. E com isso ela gastou, segundo ela, cerca de 40 mil reais. E ela fez empréstimo bancário para isso e dividiu em 10 anos. Então estaria pagando ainda. Eu não via o olerite dela e não via a conta bancária dela, mas ela me relatava que um terço do salário era comprometido com o empréstimo consignado, outro um terço era comprometido com os empréstimos bancários que ela fez para procedimentos estéticos. Foram vários, no período de 2 anos. Bom, vamos lá. Ele está com... Eu não vi documento disso, tá? Eu não vi documento. Mas ele conta que antes de casar, que ela teria entrado no casamento, ela tinha uma filha de 7 anos e ela queria ficar com uma estética que ela achava que deveria mudar e, eventualmente, ele diz que ela tinha uma dívida muito grande. Mas aí... Olha o que ele diz em seguida para o delegado, e ele falava o seguinte, olha, a Gisele, praticamente, ela não tinha dinheiro para viver, para poder comprar um sanduíche, para poder comprar alguma coisa para ela, e ele fala, na verdade, que ele é que mantinha a situação financeira. Detetive Alan coloca essa nova parte do depoimento no interrogatório do Geraldo Neto. Aí, ela sobrava para ela, descontando imposto de renda, e, como que chama? Imposto de renda, previdência, sobrava para ela menos de R$ 1.000 por mês na conta, todo mês, para ela sobreviver. Esse foi o teor da conversa que você... Não, isso foi o início da conversa. Por quê? Porque ela dependia que eu ajudasse todo mês, pegar meu extrato bancário, todo mês eu transferia para ela de R$ 1.500 a R$ 2.000, desde janeiro de 24. Por quê? Porque quando ela foi morar junto comigo no Brás, antes ela não se abria falando das contas dela, das dívidas, dos perrengues que ela tinha por conta dos vencimentos. Mas essas transferências que você fazia a ela, era condicionado a alguma coisa? Ou era de livre, espontânea vontade? Você obrigatoriamente todo mês enviava dinheiro para ela, ou ela tinha que te pedir, você enviava uma parte? Todo quinto dia útil, quando caía o meu vencimento da delegada, eu costumava fazer de 3 a 4 atividades delegadas por mês. E cada delegado que eu fazia, eu ganhava R$ 500. Então, qual foi o meu compromisso com ela, quando ela foi morar comigo? Que toda delegada que eu fizesse, no mês que caísse a delegada, você faz em janeiro, cai na conta em fevereiro e assim sucessivamente, cai no mês seguinte. Então, eu fazia de 3 a 4 atividades delegadas mês. O mês que eu fazia 3, o mês seguinte eu transferia para ela 1.500. O mês que eu fazia 4, eu transferia 2.000. Tinha mês que eu fazia 5, 6, eu transferia mais de 2.000. Mas era algo voluntário que eu fazia para ajudá-la. Você vê, olha, esse cara é do peru, hein? Olha, vou te falar, parece um roteirista contando com o mínimo detalhe, isso tem impressionado a Polícia Civil, ele fica pondo detalhe, mas para mim é tudo uma história inventada. E eu vou te dizer mais, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, eu vou chamar o detetive Ala, pelo seguinte, a próxima fala dele você não vai acreditar. Ele diz que em novembro de 2025, ele pediu a separação. Ah, ele que pediu agora. Ele que pediu, daqui a pouco você vai ver. Esse cara aí, ele é contador, né, Lordano? Porque ele só fala das finanças desde o começo. Até lá, se a gente voltar nas outras lives, com ela possivelmente tirada ainda ali, ele falando das finanças e dos valores. E tudo que ele fala é uma maneira de degrinir ela. Você já percebeu? Até o tom que ele vai falando das cirurgias, tentando relativar assim. Imagina você ser o cara que tá interrogando um cara desse, Lordano. Não, e tem mais, ele Tem que fala ter assim, sangue frio. é o meu apartamento, é o meu salário, eu que banco, é tudo eu. É. Ele não consegue ter um relacionamento. O relacionamento é o nosso. O relacionamento é vida em comum. O dinheiro se mistura, é dos dois.
A vida é compartilhada por duas pessoas. Mas ele, na verdade, quando ele foi interrogado lá no 8º DP, ele cria uma história. E a história você vai ouvir agora quando ele diz o seguinte, isso ele alega que disse para ela em novembro de 2025, olha, eu quero me separar de você. E ele vai colocar que, que ela diz, olha, mas eu tenho um problema de situação financeira. Vamos ver, detetive Alan coloca o que disse Geraldo Neto pelo delegado Lucas. Mas eu não tenho condições financeiras de me manter sozinha. Porque a Giovana estuda numa escola particular, você sabe que os descontos que eu tenho em folha de pagamento, em empréstimo bancário, inclusive no cartão da minha mãe, tinha um cartão da mãe dela que ela pagava R$ 900 por mês de fatura, que ela até financiou com o banco, essa dívida refinanciou. Ela falou assim, você sabe que eu não tenho condições. Eu falei, então calma, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar arrumar uma vaga para você trabalhar na assessoria da Polícia Militar do Tribunal de Justiça. Daí eu conversei com o Coronel Pimentel, chefe da assessoria da Polícia Militar no Tribunal de Justiça, fui lá pessoalmente conversar com ele, conversei com o Tenente Coronel Angelini, que é o subchefe da assessoria militar, conversei com o Major Jakobinski, que é abaixo do Tenente Coronel Angelini na assessoria, e conversei com 2 amigos meus que trabalham no judiciário para tentar me ajudar a conseguir essa vaga, porque como o policial lá ganha um prolabore, que chama, um adicional de R$ 5.000 por mês, é muito concorrida essa vaga. E aí eu conversei com essas pessoas e depois de uns 2 meses, eu conversei no final de novembro, depois que eu tive essa conversa com a Gisele, que ela argumentou que não tinha condições de se autossustentar e sustentar a filha sem a minha ajuda mensal. Bom, olha, eu vou te falar uma coisa, o que ele quis dizer aí é meio que uma carteirada também, ele quis usar a influência dele. Só o que ele faz. Né? Ele é amigo do desembargador, ele queria passar na frente de outras pessoas, realmente é muito complicado um profissional assim, mas entenda uma coisa, ele vem com essa história, essa é a versão dele. A Gisele está morta, a Gisele não tem como dar o seu depoimento. Todos os depoimentos da Gisele, que são os áudios que a gente conseguiu recuperar nas outras lives, mostra sempre uma menina educada. Ela nunca foi pro confronto, detetive Alan. Ela nunca provocou uma briga, ela nunca elevou o nível de voz. Agora, o que está me intrigando e ouvindo esses relatos e também depois de a gente analisar essas mensagens que foram arrancadas dos 2 celulares, a questão é, essa relação sexual foi mediante violência ou foi mediante consensual? Eu não tenho como acreditar que foi consensual se a conversa, no final do dia 17 de março, eles estavam falando de separação, detetive Alan. Você vê que uma coisa não bate com a outra? Não é nada que esse cara fala bate, né, Lordelo? É só um compilado de... É um narcisista clássico, né? Fala dele, tenta ali se livrar. Eu não sei se ele subestima a inteligência de todo mundo ao redor dele, se a patente subiu demais a mente, mas tudo que ele fala não dá pra levar a sério. Eu não, é difícil cravar 100%, mas e se foi consensual, ainda provavelmente foi ali na base da ameaça, né, da manipulação, tentando falar que vai ficar tudo bem. Não, entenda uma coisa, tem 2 tipos de violência sexual. Uma delas é a violência física. É a pessoa realmente usando da sua força. Mas existe a chamada violência psicológica. É a violência através de uma ameaça. Essa ameaça pode ser uma faca, pode ser uma arma de fogo, aonde você coloca apontando para uma pessoa e aí a pessoa fala, meu, ele vai me matar. É melhor eu me render. E digo mais, hein? Eles estavam discutindo no telefone um dia antes, falando em separação, e depois ele vem uma história pro delegado. Nós fizemos amor, nós tivemos um relacionamento sem preservativo. O que é isso? Tem a coragem de falar amor ainda, né, Lordela? O que é isso? É que a gente teve um superchat aqui do Clayton. Acredito que ele já tinha até mandado um. E isso aqui é bom, né, Lordela? Você vem falando o quanto reflete ali as respostas dela, a humildade, a educação da Gisele. Isso é algo que a gente foca muito falando do cidadão lá, que a gente acaba tirando um pouco do foco da vida que perdeu, né? E da pessoa que ela era e poderia ser depois que separasse dele. Então eu vou ler aqui para vocês que não estão olhando para a tela agora. A Gisele morava no Jardim Romano, zona leste de São Paulo, um bairro de gente humilde. Ela foi casada com o pai do filho.
porém separou e construiu 3 cômodos nos fundos da casa da mãe dela. Era uma moça humilde, retratando aí, reforçando que batalhou para chegar onde chegou, né? Não era só nas verdade. costas dele, que nem ele gostava de falar, né? É verdade. E, Cleiton, tem um detalhe muito importante. Isso que você colocou é tudo verdade, os dados são perfeitos, parabéns. Só que, Cleiton, nas lives passadas, eu mostrei algumas mensagens dela conversando com a família. E essas mensagens, quem forneceu foi o advogado contratado pela família da Gisele. E numa das mensagens, ela comenta com o pai. Falou, pai, eu tô procurando uma casinha para alugar aí no Jardim Romano, lá na Zona Leste. Por quê? Ela queria ficar perto do pai e da mãe para ajudar a ficar com a filha quando ela ia trabalhar no quartel da Polícia Militar. Então, Cleiton, o que me faz deduzir é que ela não queria voltar para a casa dos pais. E por isso que ela não tinha como sair de bate-pronto daquela casa, do apartamento onde ele morava. O coronel estava realmente vendo que ela fosse trabalhar no Tribunal de Justiça, onde ela teria mais 5 mil. Talvez fosse uma maneira dela poder sair do casamento e eventualmente pagar as contas, mas isso é a versão dele, que a gente não pode atestar que era realmente verdadeira. Mas agora, eu queria trazer mais uma vez uma foto, porque na outra live eu não tinha essa foto em mãos, que é a foto aonde você vai ver as lesões que foram consignadas no rosto da Gisele pelo médico legista depois da exumação. Essas lesões realmente me impactaram muito, detetive Alan, porque você percebe, os dedos incrustados formaram uma tatuagem em toda a parte do pescoço e mandíbula dessa menina. E digo mais, por que está na mandíbula? Para que ela não pudesse eventualmente abrir a boca e gritar. Mas vocês estão observando nessa foto que a pressão ela foi tão grande que ela deixou marcas que produziram uma verdadeira tatuagem dos dedos da pessoa que comete o feminicídio. E essa foto, realmente, para mim, ela é impressionante e foi decisiva para que a conversa do tenente-coronel Geraldo Neto fosse desmontada pelo delegado Lucas do 8º DP, ok? Só que eu queria trazer também para você agora uma outra imagem que nós extraímos do laudo pericial que mostra o local exato aonde Gisele levou o tiro, tá? A Gisele levou o tiro, ok? E na realidade, você vai verificar que ela não levou o tiro na têmpora, tá? Ela leva o tiro muito próximo do olho direito. E eu expliquei aqui na live passada que a polícia acredita que quando o tenente-coronel aperta esse pescoço da menina e ela teria o quê? Desmaiado antes de levar... Olha que interessante, detetive Alan. Desmaiado antes de levar o tiro. Então, você verifica que o tiro não é na têmpora direita. Ele é mais para cima, na região próximo do olho. Ou seja, muitas provas que fazem com que a versão do Geraldo Neto ela venha por água abaixo, mas hoje que eu trouxe para vocês essas mensagens relacionadas à retirada, à extração de mensagens, aí eu acho que é o batom na cueca. Eu queria saber a opinião do chat.